Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É um privilégio imenso em tê-los aqui no meu canal. Gostaria que vocês deixassem um like nesse vídeo. Quando vocês deixam um like, vocês me ajudam muito. Dessa forma, o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. Dessa forma, vocês estão me ajudando a levar a mensagem da palavra de Deus. E gostaria que vocês ativassem o sininho para vocês serem notificados. Todos os dias temos vídeo no canal. E compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E você que por algum motivo ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Gostaríamos de falar hoje, o tema é muito importante, e gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo. O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. O fim dos tempos será marcado pelo retorno de Cristo e o julgamento final. Nesse dia, ocorrerá o fim do mundo, como o conhecemos, e os homens e os anjos caídos terão de comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, a presente era será encerrada, dando lugar ao estado eterno. Curiosamente, a maioria das religiões acredita numa ideia de fim dos tempos diferentes. Crenças anunciam o conceito de um tipo de ajuste de contas que ocorrerá no final da presente história da humanidade. Todavia, somente a Bíblia nos fornece as informações realmente confiáveis acerca de como será o fim dos tempos. Quando será o fim dos tempos? A Bíblia não diz exatamente quando será fim dos tempos. Mesmo assim, muitas pessoas têm tentado especular inutilmente uma data para o fim do mundo. Jesus Cristo já falou sobre isso e disse que o dia de seu retorno é, consequentemente, no fim dos tempos, pertence somente ao Pai. Mateus capítulo 24, versos 36. Isso significa que o dia do final dos tempos já está determinado por Deus e acontecerá de acordo com os seus propósitos soberanos. Portanto, qualquer pessoa que se levantar dizendo saber quando será o fim dos tempos é mentiroso, mas é interessante saber que a Bíblia Sagrada designa o período subsequente ao ministério terreno de Jesus como já sendo os últimos dias. Atos capítulo 2, versos 17, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1, 2 Pedro capítulo 3, versos 3, 1 João capítulo 2, verso 18, e Judas capítulo 1, verso 18. Jesus veio trazer o reino de Deus e com sua morte e ressurreição, ele inaugurou o estágio final da história da redenção. Em seu sermão escatológico, Jesus também comparou esses últimos dias ao trabalho de parto de uma gestante. Em Mateus capítulo 24, versos 25 e Marcos capítulo 13. Então ele falou sobre os princípios das dores, um tempo em que haveriam alguns sinais que apontariam para o fim, mas que ainda não seria o final dos tempos. Jesus falou que nesse tempo o evangelho seria pregado por todo mundo. Disse também que muitos falsos profetas e impostores que alegariam ser o próprio Cristo apareceriam. Além disso, Jesus avisou que haveria guerras e desastres naturais e que a igreja seria perseguida, assim como as contrações aumentam numa gestão, esses sinais também deverão aumentar à medida que o fim dos tempos se aproxima, no período que acontece imediatamente ao final dos tempos. Jesus disse que ocorrerá uma grande tribulação, nunca vista na história da humanidade, e nesse período também que o sistema iníquo será liberado pelo anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3,
os eventos dos fins dos tempos, como já foi dito, no fim dos tempos, Jesus voltará com grande glória e poder. Ele virá buscar o seu povo e consumar todas as coisas. Atos capítulo 1, versos 11, Apocalipse capítulo 1, verso 7. O apóstolo Paulo diz que esse momento será glorioso e ao mesmo tempo inexplicável. Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Isso porque os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Então o que é mortal, é corruptível, será revestido de incorruptibilidade e imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao verso 54. Aqui vale saber que não são apenas os santos que serão ressuscitados, mas os ímpios também. Por isso o profeta Daniel escreve que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, no capítulo 12, versos 2. Ninguém poderá escapar do juízo de Deus. É verdade que existem diferentes interpretações escatológicas acerca de como será a cronologia do fim dos tempos, mas todas elas concordam que haverá o retorno de Cristo e o juízo final, onde ficará claro o destino eterno de todas as pessoas e também dos anjos que pecaram contra Deus. Diversas parábolas de Jesus falam nesse momento. Uma delas, nosso Senhor diz que haverá a separação das ovelhas e dos bodes. Mateus capítulo 25, verso 31, versos 46. E em outra ele fala sobre distinção final entre o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, versos 24 ao verso 30. O trigo será recolhido no celeiro, enquanto o joio será definitivamente queimado. Todas essas parábolas usam uma linguagem figurada para falar da realidade da separação entre os redimidos e os ímpios, que correrão no fim dos tempos. Os redimidos estarão no bem-aventurança de Deus, onde habitarão com ele por toda a eternidade. Já os ímpios serão lançados no inferno, onde juntamente com os anjos caídos serão punidos por seus pecados eternamente. Apocalipse capítulo 20. O apóstolo Pedro também escreveu sobre o fim dos tempos. Ele diz que o universo passará por uma profunda transformação purificadora, ficando livre dos efeitos do pecado. Então haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versos 12 e 13. Esse será o lar daqueles que foram justificados por Cristo Jesus, mediante sua obra expiatória. Numa linguagem simbólica, o apóstolo João fala sobre a beleza indescritível desse novo lar, que será a habitação de Deus com o seu povo. Apocalipse capítulo 21. Mas aqueles que rejeitaram o Filho de Deus também terão suas moradas eternas, mas num lugar de choro e ranger de dente, após o fim dos tempos, enquanto os salvos viverão toda a eternidade, desfrutando da presença amorosa e graciosa de Deus. Os ímpios viverão para sempre diante da presença da justiça divina em toda a sua ira, que exige a punição pelo pecado. Por isso, o fim dos tempos é reconfortante para os salvos e, ao mesmo tempo, aterrorizante para os ímpios. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.